Bom dia, oitavo ano. Espero que estejam bem. Hoje daremos início ao estudo da colocação pronominal, dando enfoque à ênclise. É um nome meio estranho, mas nada que possa complicar. Vamos então ao capítulo 18, páginas 42 até 50 do livro 2. Para entendermos bem o assunto sobre colocação pronominal, é importante aqui relembrarmos o que foi visto em aulas passadas e retomarmos os pronomes pessoais retos e oblíquos. Nessa tabela, nós temos os pronomes divididos em números e pessoas. Então, nós temos quanto ao número singular e plural, quanto à pessoa, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Os pronomes do caso reto são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Já os pronomes oblíquos, eles são divididos em tônicos e átonos, e já veremos a diferença entre eles. Os tônicos, mim comigo, ti contigo, si consigo, nós conosco, vós convosco, eles, elas, si e consigo. Os átonos, me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as e lhes. Lembrando sempre que tanto os pronomes pessoais, o caso reto, e os pronomes pessoais oblíquos, eles indicam as pessoas do discurso. Veremos agora algumas características especiais com relação a esses pronomes, os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto, eles sempre funcionarão como sujeitos de uma oração. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo funcionarão como os complementos verbais, ou seja, eles serão os objetos diretos ou indiretos, dependendo do verbo. Quanto aos pronomes pessoais do caso oblíquo, como já foi mencionado, eles podem ser divididos em tônicos e átonos. Os tônicos são sempre regidos de preposição, ou seja, eles sempre vão aparecer com preposição. Observem os exemplos. Ele sempre confiou em mim. A profunda amizade entre ti e ele. Observamos aqui, então, as preposições em e a preposição entre. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo átonos, eles aparecem sem preposição. Jamais te darei outra oportunidade. Perguntaram-me se vou à escola. Observe que temos os pronomes oblíquos átonos sem preposição, sem o uso de uma preposição. Bom, então vamos lá. O que vem a ser essa tal de colocação pronominal? Os pronomes pessoais do caso oblíquo átonos, por se apoiarem na tonicidade da palavra vizinha, eles podem aparecer escritos em três formas. Quais sejam? Eles podem aparecer antes do verbo e aí eles receberão o nome de próclise ou pronome proclítico. Observe, há pessoas que nos tratam com carinho. Nós temos o verbo tratar e o pronome aparecendo antes do verbo. Também eles podem aparecer no meio do verbo e aí receberão o nome de mesóclise ou pronome mesoclítico. Observem o exemplo. Pagar-lhe-iam muito bem. Nós temos o verbo pagariam e ele foi aí dividido para que o pronome do caso oblíquo apareça no meio do verbo. E temos também quando o pronome aparece depois do verbo, recebendo aqui o nome de ênclise ou pronome enclítico. Canta-me cantigas. Nós temos então o verbo e logo depois a presença do pronome. Na aula de hoje, então, como já disse a vocês, nós daremos um enfoque ao uso da ênclise. Conforme visto anteriormente, a ênclise é a colocação do pronome átono depois do verbo. Ela deve ser sempre usada como regra geral, ou seja, se não houver condições para o uso da próclise ou da mesóclise, casos em que veremos posteriormente, nós devemos sempre usar a ênclise.
Veremos a partir de agora os casos em que ocorre a ênclise. Todas as vezes que uma oração ou um período se iniciar por um verbo, até mesmo porque nós nunca devemos começar um período, uma frase, uma oração por um pronome oblíquo átono. Observem os exemplos. Queixou-se de uma dor de cabeça que a torturava. Nós temos a oração iniciada aí com o uso de um verbo e logo em seguida nós temos o pronome. Temos também revelaram-me os verdadeiros motivos. O mesmo caso, a oração sendo iniciada por um verbo e em seguida um pronome. E comenta-se que ele deverá receber o prêmio. A mesma situação, nós temos a oração começando, sendo iniciada por um verbo e em seguida nós temos aí a colocação de um pronome. Um outro caso de ênclise é quando houver a interrupção antes do verbo. Observem, as pessoas geralmente mostram-se gentis. Nós temos aí a interrupção causada pela palavrinha geralmente. Muitas vezes tem-se a regrinha de que depois de vírgula nós não podemos colocar um pronome oblíquo átono. Serve para essa colocação aqui também, certinho? Um outro caso do uso de ênclise é quando nós temos verbos no imperativo afirmativo. Entregue-me o teu amor. Lembram-se de que o verbo no imperativo é aquele que expressa uma ordem, um desejo, uma súplica. Não se esqueçam disso. Veremos agora casos em que ocorre a ênclise, mas nas locuções verbais. O primeiro caso é quando nós temos locuções verbais em que o verbo principal esteja escrito no infinitivo, terminaçãozinha em R, ou no gerúndio, quando nós temos o verbo terminado em NDO. Quando isso acontecer, nós temos duas possibilidades. A primeira é colocando o pronome depois do verbo auxiliar. Observem, devo-lhe ouvir com paciência. Nós temos a locução verbal, devo ouvir, verbo auxiliar, devo, verbo principal, ouvir no infinitivo. Observem que o pronome está colocado depois do verbo auxiliar. Ainda, estou lhe ouvindo com paciência. Estou ouvindo. Locução verbal com o verbo principal no gerúndio, NDO. Observem aqui também a colocação do pronome oblíquo depois do verbo auxiliar. A outra possibilidade é a colocação do pronome depois do verbo principal. Vejam, devo ouvir-lhe com paciência. É o mesmo exemplo. Entretanto, aqui nós temos a colocação do pronome depois do verbo principal, do verbo ouvir. Estou ouvindo-lhe com paciência. A mesma coisa, o mesmo exemplo, porém, a colocação do pronome depois do verbo principal. Então, isso pode acontecer quando a locução verbal for constituída por um verbo principal no infinitivo ou no gerúndio. Observe também que, em qualquer das possibilidades, o uso do hífen é imprescindível, não pode faltar. Observem que há hífen em todas as nossas possibilidades aqui descritas. Agora, quando nós temos uma locução verbal em que o verbo principal vem escrito no particípio, o pronome átono ficará obrigatoriamente depois do verbo auxiliar. Observem, Maria havia lhe feito um favor. É erro gravíssimo a colocação do pronome átono depois do verbo no particípio. Vejam, havia falado-lhe a verdade. Essa construção está errada. O correto é havia lhe falado a verdade. Bom, pessoal,
Estas são algumas regrinhas do uso da ínclise. O importante é vocês terem na cabecinha de vocês que a ínclise ela só será usada quando nós não tivermos casos de próclise ou de mesóclise. Tudo bem? Agora, vamos fazer os exercícios. Peço que resolvam, então, os exercícios 1, 2 e 3, nas páginas 42 e 43. Façam a leitura da teoria nas páginas 43, 44 e 45. E, havendo dúvida, marquem um asterisco para que possamos, durante nossa live, conversar a respeito dela. Resolvam também os exercícios 4 até o 7, que estão nas páginas 46 e 47. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida nós conversaremos já já, certo? Então, bons estudos, boa sorte e até já. Grande beijo!